Estamos iniciando o terceiro bloco em que nós pretendemos, após esta resposta do Antônio Afonso de Miranda, nós pretendemos até passar por uma discussão, quem sabe, dos candidatos a Papa e dos assuntos importantes para a Igreja Católica de hoje, que está muito contraditada e até por certo ponto há uma certa debilidade na catequese, etc. Mas nós vamos falar daqui a pouco. Mas onde é que está o Espírito Santo na renúncia do Bento XVI? A renúncia do Bento XVI, eu diria a você que prova a presença do Espírito Santo na Igreja. Chegou a hora, nos planos de Deus, em que ele devia renunciar. E eu acredito que na profunda humildade dele e na sua vida íntima de oração, ele, aliás, no ato de renúncia, declara isto com palavras muito claras, depois de muito refletir, depois de muito pensar, depois de orar fervorosamente a Deus, cheguei à conclusão de que devo apresentar a minha renúncia ao governo da Igreja. Eu creio mesmo que o Espírito Santo atuou no Papa Bento XVI tão profundamente, e aí está o homem humilde, submisso à voz interior de Deus que nele fala. A renúncia dele foi uma ação do Espírito Santo na Igreja. Inclusive, o senhor redigiu uma carta ao Papa, o apoiando nessa decisão, não é verdade? E que o senhor já deu divulgação a ela. Mas eu queria tocar no seguinte assunto. O próprio Papa Bento XVI acaba de, poucos dias atrás, falou que a igreja, que ele sai, que a cúpula da igreja, a cúria, precisa ser, dando a entender, modificada, e que a igreja precisa buscar uma renovação. E eu pergunto, renovação em quê? No quê? Porque os temas que aí estão preocupando o mundo são aborto, uso da camisinha, casamento no mesmo sexo. Isso aí tem como a igreja fazer alguma inovação? Evidentemente que não. Não é possível fazer uma renovação. Mas há pontos na igreja que podem ser renovados, podem ser revistos. De tempos em tempos, os papas fazem uma reforma, por exemplo, de alguns artigos do Código do Direito Canônico. Este Papa, Bento XVI, foi um dos que fez reforma do Código do Direito Canônico, inclusive na parte em que já se falava, que já tinha sido introduzido isto por parte de outro Papa, não sei se Pio XII, é que anteriormente o Código de Direito Canônico nunca falava de possibilidade de uma renúncia. Foi introduzido, acho que por Pio XII, naquele tempo que o Papa poderia renunciar, não é? E o Papa atual que renunciou usou desses artigos do Código exatamente para ter o fundamento legal da sua renúncia, não é? E é razoável que se renuncie, mesmo por cansaço físico, por que não? É razoável. É razoável que se apresente a renúncia para um cargo tão importante quando a pessoa se sente com a memória cansada, debilitada, como eu estou hoje, né?
E eu já renunciei aos 75, não posso renunciar mais. Dom Antônio, a respeito disso, o senhor, nos seus 92 anos tão bem vividos e tão bem cuidados, o senhor está uma criança, o senhor está muito bem. Está mesmo. O senhor parece muito mais novo do que o Papa que está renunciando. O senhor parece da idade do Celso Brum. Então, agora tem uma notícia que a reunião dos cardeais para eleger o novo Papa pode ser antecipada, né? E tem a profecia de São Malaquias, que está... Hoje mesmo eu estava lendo na internet. São Malaquias previu 112 papas antes de alguma coisa que seria o fim do mundo, seria o fim dos tempos, seria o fim da Igreja Católica, alguma coisa assim. E também tem o Nostradamus, que teria falado alguma coisa. O senhor acha que alguma coisa tem a ver com isso? Não, não tem. Asseguro-lhe que não tem, por estudos já anteriores que eu já fiz há muitos anos passados a esse respeito. Primeiro, Nostradamus tem valor nenhum profético. Compreendeu? São desses boatos que se criam em torno de uma pessoa. Ele pode ter afirmado muitas coisas, mas não foi profeta, coisíssima nenhuma. A maioria das coisas que ele afirmou não se realizaram. Não é mesmo? E houve outros profetas, depois de Nostradamus, que chegaram inclusive a mencionar o número dos últimos papas. Eu sei disso através de um livro escrito pelo meu fundador, o padre Júlio Maria de Lombardi, que escreveu um livro por volta de 1938, 87, não me lembro bem precisamente o ano. Ele escreveu um livro, foi um sucesso de edição. Eu era seminarista, filósofo ainda. Ele escreveu um livro intitulado O Fim do Mundo Estará Próximo. E então ele cita lá a profecia de Nostradamus e depois de dizer que a profecia de Nostradamus não se realizou coisíssima nenhuma do que ele previu, cita um monge, não sei de que século, do século XVII ou século XVI, que teria inclusive elencado o número de papas que a igreja ia ter. O último se chamaria Pedro II. Com ele se encerraria o ciclo dos papas, porque se encerraria o ciclo da vida do mundo. Né? O mundo se acabaria. Como? Ele não chegou a dizer, este profeta. Mas isso também não se confirmou. Ele elencou os papas e começou errando logo depois de Pio XII, quando ele publicou isto, né? Porque Pio XII morreu e devia ter sido um outro Urbano IX, segundo o elenco daquele profeta. Nunca tivemos Urbano IX, né? O último Papa Urbano, chamado Urbano, é o 8º, e ficou em 8º mesmo. Morreu o Papa Pio XII e depois de Pio XII veio João XXIII, não é? Que foi, aliás, um grande Papa, apesar de velho, governou por pouco tempo e fez na igreja maravilhas. Aquele fez uma verdadeira reforma que o Concílio Vaticano II não tinha feito, não é? A abertura dele, o descortinho dele, né? Ele convocou um novo Concílio Ecumênico Vaticano II e ali se fizeram reformas muito sérias e muito boas. Hoje nós vivemos a liturgia na nossa língua, não é? Não é mesmo? Eu, durante
uns 12 ou 15 anos, rezei breviário em latim. Rezei missa em latim, de costas para o povo. Para nós mesmos aquilo parecia uma incongruência, mas como a igreja vai continuar a falar latim, rezar em latim, se o povo, nem os padres sabem o latim? Naquele tempo já se falava isso, hoje com mais razão, porque nem se estuda mais o latim, não é? E o Papa teve esse descortínio, João 23. Não, põe tudo em português. Tem um decreto e mandou que se traduzisse todos os missais, todos os livros da igreja, em cada um na língua do povo. E começamos a rezar em português. Nós estamos encerrando o terceiro bloco e no quarto bloco a Yara vai iniciar o quarto bloco, mas uma das perguntas que eu gostaria que o Dom Antônio respondesse seria sobre os candidatos a Papa, os papabili, não é assim que se fala? Os papabili. Mas estamos então encerrando o terceiro bloco.